Que a paz e o amor de Jesus ressuscitado estejam sempre presentes na sua vida e no seu coração. Estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa. O Evangelho de Lucas está no capítulo 24, dos versículos de 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Jesus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se ao longo de sua vida pública Jesus construiu no coração do discipulado a esperança, se Jesus fez aqueles homens e aquelas mulheres sonharem que um dia poderiam ser livres e que Roma não teria mais nenhum poder de opressão sobre eles, a cruz matou toda esta esperança. A esperança que eles tinham do novo foi crucificada com Jesus. No lugar da esperança ficou o vazio, a desilusão, a dor e o medo. Angustiados, os discípulos dispersaram. E 2 deles resolvem fugir para Emaús. Emaús, então, no primeiro momento, será o lugar da desistência, da dispersão. O lugar onde se mergulha na dor e se sufoca a esperança. Contudo,
Na estrada da desistência, o ressuscitado o alcança para levá-los à persistência. Envolvidos na dor, os olhos só veem a dor. E não conseguiram reconhecer que o forasteiro que caminha com eles, na verdade não é um desconhecido, mas é mais que conhecido, é um amigo. E aquele homem que surge no caminho, sem que eles percebam, vai curando as feridas que a cruz abriu no coração deles. Porque vai fazendo-os compreender as Escrituras. Aquilo que estava obscuro vai aos poucos clareando. Nas palavras daquele homem, até o sacrifício da cruz começa a fazer sentido. Eles não percebem, mas como que de brasas a chama da fé vai sendo reacesa. A estrada escura de Emaús começa a ser iluminada. A presença daquele homem, que por mais que seja ante os olhos deles um desconhecido, se tornou tão amiga que eles não querem se despedir daquele homem. Jesus faz que seguirá a estrada e eles pedem que Jesus fique, pois já não tinha mais angústia dentro deles. Eles estavam em paz. Palavras que sufocam a esperança e faz nascer de novo a paz. Não podemos perder este homem de vista. Fica conosco, Senhor. É tarde, a estrada é perigosa, a noite vem chegando. E Jesus entra com eles no povoado, entra com eles na casa, senta com eles na mesa. E aquele que seria mais um jantar se tornou uma ceia pascal. Pois o forasteiro faz a oração. O forasteiro toma o pão nas mãos e aquilo começa a intrigar os discípulos. Aquele jeito de pegar no pão, só Jesus tinha. A oração. Parece que a gente já tinha ouvido esta oração. Mas aquele jeito de partir o pão, aquele gesto foi revelador e os olhos se abrem para enxergar a luz que estava diante deles. Mas a dor, a decepção, a esperança crucificada não permitia que eles reconhecessem. Mas o pão abençoado e partido na mesa é o bastante para eles compreenderem. Não é um desconhecido, é o nosso amigo. Como mestre, ele nos ensinou mais uma vez. Eles saltam da mesa para o abraço, mas o ressuscitado desaparece. Na verdade, é o ausente presente. Jesus desaparece, mas na verdade permanece no pão consagrado e partilhado sobre a mesa. É o ausente presente. Pois a Eucaristia nos assegura a presença do ressuscitado no cotidiano de nossa história. Na Eucaristia, o Senhor está presente no seu corpo e no seu sangue, na sua alma e na sua divindade. A Eucaristia tem o dom de fazer arder o coração, porque ela também foi feita da palavra do Cristo. E eles dizem um para o outro: você não sentia o teu coração arder quando ele falava no caminho e a gente não percebia? Talvez o encantamento do caminho, o encantamento com as palavras daquele homem era tão grande
que eles não percebiam que o amigo que eles choravam estava tão perto. E por isso tudo se enchia de paz. Mas quando a gente come do pão consagrado, não tem o porquê ficar. E Emaús se torna o lugar de recomeçar. Olha como a presença do ressuscitado é transformadora. Emaús, que seria o lugar da dispersão, agora é o lugar de recomeçar. E para recomeçar é preciso voltar. Porque para falar do ressuscitado, tem que se ter a experiência do crucificado. É hora de voltar para Jerusalém. Para o lugar da cruz, mas também para o lugar da sepultura vazia. Ali é o ponto de partida. Alimentados pela palavra do Cristo e pelo pão fracionado, eles não têm medo dos perigos noturnos da estrada. Pois o discípulo do ressuscitado desafia o perigo, porque crê na força da vida e da luz. Eles voltam para Jerusalém para contar aos 11 a experiência que tiveram. Experiência que se soma à experiência de Simão Pedro, que também tinha estado com o ressuscitado. E agora é hora de levar ao mundo esta boa notícia. Ele ressuscitou. Ele está vivo. A sepultura vazia é o começo de uma nova vida. A sepultura não foi o fim, foi a sementeira que fez germinar o broto da esperança, de um novo dia, de uma nova vida, porque foi a sementeira que nos deu o fruto da ressurreição. Diante da tua esperança crucificada, no Calvário do nosso cotidiano, não fuja, mas busque pelo ressuscitado. Ele tem as palavras que aquietam o teu coração. Ele tem as palavras que trazem o dom de cessar a angústia e devolver a paz. E se você o experimenta, principalmente pela Eucaristia, pode ter certeza, você não dispersa, você não foge, porque Ele é sempre encontro e reencontro conosco, com os nossos sonhos, com os nossos ideais. Com Ele, a gente atinge sempre o objetivo. Ser discípulo do Mestre não é fugir, Emaús não é o nosso lugar. Ser discípulo do Mestre ressuscitado é estar sempre pronto e desafiado a recomeçar. Vamos voltar para Jerusalém, pois lá não é o lugar da morte, lá é o lugar da vida ressuscitada, que deseja fazer você começar a experimentar a ressurreição. Pois Jesus ressuscitado não quer que a experiência da ressurreição seja para o último dia, pois a vitória de cada dia é sempre uma experiência pascal, uma experiência de ressurreição. Com Ele, nossa vida vencerá também. Peço a vocês que nesta quarta-feira rezem uma Ave Maria por mim. Hoje completo mais uma primavera e elevo a Deus um hino de ação de graças pelo dom da minha vida. Que o ressuscitado vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.